Aleluia. Santo é o teu nome. Abra a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24. 7, 24. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24, que diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. Desceu a chuva, correram os rios e sopraram ventos, combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Glorioso Deus, eterno Pai, louvado e glorificado é o teu santo nome. Pai querido, Pai amado, eu rendo graças a Ti, Te louvo e Te glorifico. Eu quero colocar, meu Deus e meu Pai, mais uma vez essa noite na palma das Tuas mãos. Eu quero colocar cada família aqui representada. Eu quero colocar os casais, eu quero colocar os filhos. Pai querido, Pai amado, eu Te peço nessa noite, nos abençoe, fale aos nossos corações. Estamos aqui, meu Deus e meu Pai, numa noite fria, chuvosa, glorificando o Teu santo nome. Pai querido, Pai amado, então eu Te peço, fale conosco, que não seja eu, mas o Teu Santo Espírito. Rendemos graças pela Tua presença. Pai querido, Pai amado, só o Senhor sabe como cada um entrou por essa porta. Só o Senhor sabe quais são as necessidades. Só o Senhor sabe o que aflige, o que preocupa. Só o Senhor sabe, meu Deus e meu Pai, a fase, as adversidades, as lutas. Mas eu Te peço, meu Deus e meu Pai, que o Senhor libere uma palavra de renovo, de refrigério, de bálsamo, meu Deus e meu Pai, para as nossas vidas, para que possamos compreender que o Senhor continua nos assistindo, que o Senhor não perdeu o controle de nossas vidas. Abençoe a palavra, abençoe cada vida que se encontra aqui. Te louvamos, Pai querido e Pai amado. Nos abençoe e nos dê vitória, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Podem se assentar. Aleluia. Santo é o Teu nome. O interessante é que no capítulo 7 vai falar a continuação do sermão da montanha e o hábito de julgar os outros. E aí nesse capítulo 7 vai falar da bondade de Deus, vai falar dos dois caminhos, vai falar dos falsos profetas, vai falar quem entra no reino dos céus e vai falar dos dois alicerces. E nós vamos ver aqui, porque o Senhor começa a falar desses alicerces, ele fala que todo aquele que escuta estas minhas palavras e as praticas, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí ele vai dizer que no versículo 25, que desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então, nós estamos vendo aqui que o Senhor está falando que todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. Então a gente está vendo que aqui o Senhor já vai mostrando que Ele vai determinar um posicionamento nosso, de ouvirmos e de colocarmos em prática aquilo que nós estamos ouvindo, que é essa palavra. Uma palavra que ela tem poder de nos edificar, uma palavra que ela tem poder de trazer um renovo, um fortalecimento, um ânimo e esperança para as nossas vidas. E o interessante dessa palavra, que quando o Senhor estava me dando essa palavra para que nós pudéssemos meditar nessa noite, o Senhor me fez lembrar de Abigail. Abigail, a Bíblia vai dizer que ela era uma mulher, que ela era
realmente ela era uma mulher pacificadora. Porque a Bíblia vai falar em 1 Samuel capítulo 25, versículo 23 e 24, quando nós vamos falar de Abigail. Porque o Senhor me trouxe dentro dessa palavra a respeito de Abigail e a respeito do profeta Eli, que vai falar em 1 Samuel também capítulo 4, que vai falar do sacerdote Eli. Então eu vou falar um pouco de uma mulher que ela tinha a casa dela edificada na rocha, e eu vou falar de um profeta também, que a casa dele não estava edificada na rocha. Então, Abigail, ela vive um momento que a Bíblia vai dizer que o esposo dela, ele era um homem mau. Ele era um homem que tinha comportamentos e atitudes que não glorificavam o nome do Senhor. E aí ela vai viver um momento dentro da casa dela, um momento crucial, um momento que quando acontece, ela não está presente. E quando ela chega, que o seu servo conta para ela o que tinha acontecido, ela prontamente ela entende que ela precisa ir resolver uma situação a qual ela não tinha feito com que viesse a acontecer. Ela não buscou aquela situação, não era culpa dela. E o mais interessante nessa palavra é que nós vemos que a casa de Abigail, ela estava edificada na rocha. Porque veio o vento, veio a adversidade, mas ela não cai. Porque tinha alguém que, ainda que estivesse vivendo uma situação difícil pelo esposo que ela tinha, mas ela, eu consigo discernir que ela era uma mulher temente. Ela é uma mulher que ela entende a situação, uma situação de risco, porque o esposo dela, com a atitude que ele tem de negar alimentos para Davi, ele coloca toda aquela casa em risco. E o interessante é que ela pensa, ela não está pensando só nela, ela está pensando na sua casa, e ela está pensando nos empregados dela, em todos que habitam naquela casa. E o que ela faz? Ela entende que ela precisa ir de encontro a Davi, para que ela pudesse resolver esse problema que não foi ela que causou. Ela foi usada por Deus para que ela pudesse aplacar a ira que estava sobre Davi. Então, quando ela sabe da atitude do seu marido, e o interessante é que nós não vemos essa mulher desejando mal por esse homem, querendo que fosse esse homem vivesse a adversidade pelo comportamento e a atitude dele. Não, ela pensa na família, ela pensa em todos que habitam naquela casa. E ela faz o que? Ela dá uma ordem, prepara o que tem de melhor. Eu vou me encontrar com o Davi. Assim ela o faz. E aí a gente fica tentando imaginar como que aquela mulher não se encontrava naquele momento que ela coloca o de melhor para ir de encontro a Davi, com o coração apreensivo. Com certeza, porque ela era humana. Ela tinha sentimentos. Ela não sabia o que iria acontecer, o que ela iria ouvir de Davi. Mas ela entende que ela precisa ir de encontro a Davi. Ela não espera Davi chegar, porque ela já sabia que Davi estava vindo. E vinha com o seu exército. E vinha para destruir aquela casa por causa de um comportamento de alguém que não pensa no outro, que não se preocupa com o outro, mas que habitava também dentro daquela casa. Mas uma mulher que age com prudência, uma mulher que age como uma pacificadora. Porque eu sempre digo, irmão, se a gente não pode ajudar, mas também a gente não precisa querer atrapalhar. E aí a gente vê que ela vai, e ela, quando ela encontra com Davi, Davi estava vindo mesmo para destruir a casa dela. Ela desce do jumento dela e ela se ajoelha e ela reconhece o Deus a qual Davi servia, o Deus a qual estava sobre a vida de Davi. E ela se coloca numa posição, colocando para ele, pedindo para ele perdão por ela não estar no momento que toda aquela confusão acontece. E essa atitude dela, ela mostra para ele o que ela levou para ele, e ela fala, ele é um homem mau, ele é um homem maligno, ele é visto como um homem louco. Mas não é por isso que
vai ter outro tipo de conduta e de comportamentos, irmãos. Porque a palavra ela é poderosa para nos ensinar. Porque nós estamos vendo aqui uma mulher que ela era temente, que a casa dela estava alicerçada e que aquela casa não é destruída. Ela podia de repente pensar só nela. De repente ela queria, ele pode vir, vai destruir só ele. Mas ele não, porque a Bíblia vai dizer, se você for ler, que ele veio com o intuito de destruir todos que estavam naquela casa. Não ia sobrar ninguém. E a atitude dela, o comportamento dela, o entendimento dela faz com que ela vá de encontro a ele, faz com que ela reconheça o poderio que estava sobre a vida dele, o Deus a qual Davi servia, e ele consegue aplacar aquela ira sobre a vida daquele homem, para que não haja destruição. Então nós precisamos entender que o comportamento dela fez com que ela obtesse vitória, que a casa dela não foi destruída, não desmoronou. E eu fiquei pensando que foi uma situação que parecia que era uma situação para a morte. Uma situação que ela poderia pensar, não tem mais jeito, não tem mais solução. É por isso que a Bíblia vai dizer que o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Eu sempre digo, se tememos ao Senhor, Ele vai nos dar sabedoria, Ele vai nos dar estratégia para que a gente consiga lidar com tipos de adversidade, com fases muitas das vezes que estamos vivendo, com lutas, porque aquilo que parecia que era para a morte foi o basta de Deus na vida de Abigail. Porque a gente entende que depois que ela tem essa atitude, depois que ela vai de encontro a ele, que a ira dele é aplacada, que ele entende, foi Deus que te enviou para que eu não sujasse as minhas mãos. Porque eu já estava indo com o meu exército para destruir toda aquela casa. Ele consegue reconhecer que Deus está usando aquela mulher para que ele também não faça injustiça, mas para que Deus justifique ele. E assim nós vemos, porque a casa dela não é destruída. Se você for ler, você vai ver que depois que ela chega, que ela resolve todo o problema, que ela entrega a oferta para Davi, ela chega em casa, a Bíblia vai dizer que o marido dela estava embriagado. E ela, muito sábia, ela não faz nenhum tipo de comentário com aquele homem. Ela espera aquele homem dormir e no outro dia ela conta para ele tudo o que tinha acontecido. E aquele homem ficou apavorado. Ele teve como se fosse um infarto. Ele partiu e depois Davi pegou ela como esposa, casou com Abigail. Então, nosso Deus, irmãos, Ele é um Deus de basta. Tem situações na nossa vida que nós vamos ter que esperar. Nós vamos precisar confiar. Nós vamos precisar agir segundo a vontade e o querer do Senhor. Porque o Senhor está falando, aquele que ouve e que executa e que coloca em prática, eu vou ver como um homem prudente. Nós precisamos ser prudentes, nós precisamos confiar no Senhor, nós precisamos entender que virão situações, adversidades, que parece que é para a morte, que parece que é o fim. Mas só parece. Nós temos um Deus que não perdeu o controle de nossa vida, que continua nos assistindo, mas nós precisamos ter comportamentos, condutas que glorifiquem o nome do Senhor. A primeira coisa que a gente precisa ter convicção é fé e certeza que tem um Deus que não perdeu o controle, que está nos assistindo, que sabe o que você está vivendo, o que eu estou vivendo, o que nós estamos vivendo. Eu não sei qual é a fase, eu não sei qual é a adversidade, mas o Senhor está falando que se você estiver alicerçada na rocha, você não vai perecer. A sua casa não vai perecer, seja a casa física como casa espiritual, porque muitas das vezes são lutas espirituais que nós estamos vivenciando, que está trazendo sugestionamento para que a gente desanime, para que a gente desista, para que a gente não creia, para que a gente não confie nas promessas que Deus tem nos feito. E Ele está falando que esse homem, essa mulher sendo prudente, o vento vai vir, o vento vai soprar. Quantas das vezes nós não sentimos a intensidade do vento?
o barulho do vento, porque quando ele começa a estar assoviando, a gente sabe que o negócio está feio. E muitas das vezes nós ficamos apavorados. Mas Deus não perdeu o controle. Nós precisamos ser prudentes, porque a Abigail, ela foi prudente. Ela não pensou só nela. Ela sabia muito bem quem era o esposo dela. E nem por isso ela abriu mão da essência que ela tinha. Não abra mão da tua essência. Porque é isso que Deus quer no momento da adversidade. Saber de que maneira nós vamos nos comportar. De que maneira nós vamos agir. De que maneira será a nossa fala. E não adianta a gente muitas das vezes querer que o Senhor haja ou puna alguém porque nós achamos que tem que ser do jeito que a gente quer. Não, a gente tem que deixar Deus agir, fazer a vontade dele, o querer dele, porque a vontade dele ela é boa, ainda que eu não entenda, ainda que eu não compreenda, a vontade dele é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E o Senhor está falando, se você estiver colocando em prática, você vai ter êxito. A sua casa não vai ser destruída, ela não vai desmoronar, porque o alicerce é Cristo. Nós estamos aqui por amor a Cristo, não é por amor a mim. Eu não tenho nada para oferecer, mas o Deus que nós acreditamos que tem habitado aqui, que tem estado aqui, nós estamos aqui por Ele. Nós estamos aqui para ouvir essa palavra. Nós estamos aqui para que a gente possa, através do Espírito Santo de Deus, porque hoje o meu relacionamento é com o Espírito Santo. Eu creio na trindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas Jesus, quando ele voltou para o Pai, ele falou, voltarei para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Então eu tenho que ter relacionamento, eu tenho que ter intimidade com esse Espírito Santo de Deus, porque é Ele que tem que ser a minha bússola, é Ele que tem que me direcionar, é Ele que tem que trazer renovo, fortalecimento, encorajamento, é Ele que tem que acalmar as minhas emoções, para que eu possa saber lidar com as adversidades, para que não vá, desmorone aquilo que está alicerçado na rocha. A tua vida está alicerçada na rocha, está alicerçada na rocha, ainda que você possa estar num tempo de espera, porque quando o Senhor estava me dando essa palavra, o Senhor estava falando de basta, e Ele bota um basta na vida de Abigail, com tudo que ela vivia. O marido era um homem mau, era um homem maligno, e ela estava vivendo aquele casamento, era a família dela. Mas Deus colocou um basta naquela situação. Deus quem colocou um basta, não foi ela. Ela confiou no Senhor, ela entendeu que ela tinha que ser pacificadora. Ela não foi lá falando, Davi, vai lá e destrói só Nabal, porque ele é um homem maligno mesmo. Não, ela falou, ele é visto como um homem louco, as atitudes dele é de um homem louco. Ela podia chegar lá, tirar a responsabilidade dela, que não foi ela que causou esse problema, e podia pedir para que ele tocasse só em Nabal. Foi ele que negou mandar os mantimentos, trata com ele. Ninguém ali na fazenda tem nada a ver com isso, com a atitude e comportamento, não. Ela chega ali reconhecendo o Deus de Davi. Ela chega ali reconhecendo que as guerras que Davi vencia era porque Deus era na vida daquele homem. Ela chega ali ofertando para aquele homem. Olha, eu trouxe de melhor que nós temos lá. Eu entendi que eu precisava vir. E você me perdoa por eu não estar no momento que você mandou os seus homens ir lá buscar alimento para os teus servos. Ela reconhece. Ela adora o Deus de Davi. Ela se prostra ali naquele momento, reconhecendo que havia uma unção, que havia uma autoridade sobre a vida daquele homem, e que muda toda a história. E o que eu quero dizer nessa noite, através do Espírito Santo de Deus? Se dobre ao Senhor, adore a esse Senhor, se renda a esse Senhor, peça ajuda a esse Senhor. Reconheça que Ele é o Senhor da tua vida. Reconheça que sem Ele, como a Bíblia diz, nada podemos fazer. E quando fazemos, fazemos errado. Porque fazemos de nós mesmos. Porque fazemos por emoções. Porque agimos pela nossa carne. Quando nós buscamos direção desse Senhor, Ele vai nos dar uma direção onde o nome dEle venha a ser glorificado. Deus estava falando comigo
comigo através dessa palavra de basta. E houve um basta para essa casa, houve um basta para essa mulher, houve um basta para essa família. Mas foi Deus que colocou o basta. Foi Deus que resolveu essa situação. Mas aquela mulher, ela não perdeu a essência dela. A gente não vê uma mulher murmurando, reclamando, endurecida, magoada, ressentida, porque o comportamento era dele. O comportamento de algumas pessoas condiz com a pessoa que ela é, irmãos. Não pode interferir na nossa essência, naquilo que pensamos e da maneira que nós estamos agindo. Nós não podemos nos deixarmos nos corromper, porque a pessoa está agindo de uma maneira que não glorifica o nome do Senhor. E nós vemos uma casa aqui que estava alicerçada. E a gente fica pensando, essa mulher, ela podia ser uma mulher que poderia estar totalmente atribulada pelo que ela vivia, com a atitude e comportamento daquele homem. Mas ela era uma mulher sensata, porque ela era temente. Então ela tinha presença sobre a vida dela, e é essa presença que vai trazer um equilíbrio. É essa presença do Espírito Santo de Deus que traz o equilíbrio, porque a Bíblia diz que tudo que é em excesso não vem de Deus. É necessário haver um equilíbrio em nossas vidas, que aí a gente vai saber lidar com as nossas emoções. Quantas das vezes nós temos deparado com pessoas doentes emocionalmente, por falta do equilíbrio? E o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele é poderoso para trazer esse equilíbrio. Deus está falando para todos nós aqui de basta. Eu não sei qual é o basta que você precisa. Eu não sei o que você tem aguardado. Eu não sei o que você tem esperado. Na semana passada nós tivemos um culto lindo aqui. O Senhor falou, eu quero que a minha serva fala das promessas. Irmãos, o que mais Deus tem liberado aqui são promessas. E todas elas têm se cumprido, não é mérito meu não, irmãos, porque quem faz é o Senhor. Nós rendemos glória e graças a Ele. Aqui eu tenho aprendido a diminuir para que Ele cresça, a descer para que Ele seja glorificado. E foi falado das promessas, elas estão de pé. Quais foram as promessas que Ele já te fez? É isso que nós precisamos lembrar. Se o Senhor está falando que Ele não tem morte para a tua vida e para a tua casa, você tem que guardar e tomar posse. Guarda na tábua do teu coração aquilo que Deus já liberou para a tua vida. Deus, ele não chega atrasado. Deus não erra endereço. Deus não erra nome. Deus sabe quando chegar o momento dele mandar a bênção, como a Bíblia diz, ela vai nos acompanhar, ela vai nos alcançar. Porque nós estamos aqui buscando a esse Senhor, adorando a esse Senhor. Cada um tem as suas necessidades. Mas olha uma família, olha uma casa. Deus tratou com Nabal. Era com ele que Deus tinha que tratar. Não era com Abigail. Houve basta, houve escape. Aquela casa não foi destruída, até porque não era só aquele casal. Tinha pessoas ali, tinha famílias ali, tinha crianças ali, tinha idosos ali. E Davi estava vindo mesmo para destruir, porque foi uma afronta de Nabal não ter mandado aquilo que ele tinha pedido. E ele já tinha conhecido, ele já tinha sido generoso com Nabal. E depois Nabal vai desdenhar de Davi, dos homens de Davi. E aí ele traz uma confusão, traz um problema para aquela família. Mas aí tem uma mulher que é sábia, tem uma mulher que é prudente, tem uma mulher que é pacificadora. Em nome de Jesus, peça ao Senhor essa prudência. Peça ao Senhor essa lucidez para que você tenha paz, para que nada que possa estar à sua volta, nenhum vento que possa estar soprando, possa tirar a sua estabilidade espiritual. Porque é isso que o adversário quer, mexer no nosso emocional, tirar a nossa estabilidade espiritual que nós temos de confiarmos. Se o Senhor falou, Ele é fiel para cumprir. Mas Ele está falando, tem que colocar em prática. Tem que estar colocando em prática, para que você possa ver toda a intensidade, todo o barulho. Mas você entender, não, está alicerçada na rocha. A rocha é Cristo. A minha casa, a minha família, os meus filhos estão alicerçados nessa rocha. E ela não vai a pique, ela não vai ser destruída. E aí o Senhor vai falar da família de Eli, que era um sacerdote.
A família, o Senhor vai falar nessa palavra, porque Ele fala do prudente, daquele que ouve, daquele que coloca em prática, daquele que entende que eu preciso entender o que Deus está requerendo de mim. Ainda que eu não consiga, que na maioria das vezes nós não vamos conseguir, eu vou buscar ajuda nele, eu vou falar com ele, Senhor, me ajude, eu não consigo sozinho, mas eu sei que o Senhor é poderoso para me ajudar. Eu preciso colocar em prática, porque eu não quero ver a minha família sendo destruída, eu não quero ver a minha casa sendo destruída. Então a gente vai confiar nesse Senhor. Aí vem a palavra do sacerdote Eli, do homem que tinha uma responsabilidade, mas que negligenciou dentro da sua casa, permitindo com que seus filhos agissem de uma maneira que entristecia o coração de Deus, de uma maneira que fazia com que outras pessoas quisessem fazer as mesmas coisas que eles faziam. Aí a gente vê uma casa de um homem insensato, de um homem que não exerce a sua autoridade, de um homem que não se posiciona, de um homem que deixa os filhos fazer o que queriam, filhos que mexiam nas ofertas que eram para Deus, filhos que faziam o que queriam, que se envolviam com todo tipo de pessoas, filhos que eles agiam dessa maneira e faziam com que outras pessoas agissem também, porque às vezes tem pessoas que só estão querendo uma oportunidade para falar, eu estou fazendo porque ciclano está fazendo também. É por isso que a gente precisa ter uma conduta e um comportamento, porque, irmão, nós fomos chamados para sermos luz. Eu preguei no domingo a respeito dos 10 leprosos. A lepra, naquela época, as pessoas eram consideradas como pessoas imundas. E quando nós não conhecíamos esse Senhor, nós éramos vistos dessa forma, como pessoas imundas, pessoas que não tinham mais credibilidade, pessoas que ninguém mais confiava, pessoas que já acharam, não tem mais jeito para você. Aí Deus entrou e colocou jeito em nós, e nos colocou no prumo. Nós vemos Eli, uma casa sacerdotal que podia ter dado certo, se ele se colocasse, se ele se posicionasse, se ele exercesse a autoridade dele como pai. E a gente sabe como termina uma casa, quando o homem não é prudente, e ele não era prudente, porque ele sabia qual era a responsabilidade dele como sacerdote. Ele sabia qual era a responsabilidade dele e ele não exerceu a responsabilidade dele. E a gente vê uma casa sendo destruída. A gente vê uma casa que entra uma sentença de morte. E não era do adversário, era o próprio Deus corrigindo e deixando essa palavra para que a gente possa refletir, para que a gente possa entender do que é você escolher a ser prudente e fazer a vontade do Senhor, do que você ser desobediente, do que você não entender aquilo que Deus tem para a tua vida, aquilo que Deus quer para a tua vida. E nós vemos de que maneira que é destruída, porque quando chega a má notícia, quando vem a guerra, que começa a acontecer aquelas perdas, que quando ele escuta que os filhos deles, 2 tinham morrido, mas quando ele escuta dizer que a arca da aliança, a presença de Deus tinha sido levada, aí a gente sabe que aquele homem cai da cadeira, quebra o pescoço e vem a óbito, quando ele ouve que a presença de Deus tinha ido embora. Irmãos, em nome de Jesus, não abra mão da presença de Deus, não. Não importa o que pensam, não importa o que há, o Senhor está falando de basta. A palavra dessa noite é de basta. Eu não sei o que você está vivendo, mas o Senhor disse para mim, é uma sexta-feira de basta. Eu não sei qual é o basta que Deus vai colocar na tua vida, mas é o que Ele está falando. É um basta daquilo que Ele tem te prometido. É um basta de você viver novidade de vida. É um basta de você começar a viver aquilo que Deus já liberou para a tua vida. Porque foi isso que o Senhor falou ao meu coração a respeito dessa palavra.
Porque eu trouxe 2 exemplos que está na palavra, de uma mulher prudente e de um homem insensato, de um homem que teve oportunidade. Porque quando Deus se revela a Samuel ainda pequeno, que Samuel diz para ele o que Deus tinha dito para ele, ele falou que Deus cumpra a vontade dele. Ainda dava tempo dele corrigir aquela casa. Ainda dava tempo dele botar em ordem aquela casa. Porque é isso que Deus quer, irmãos. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Nós vimos o que aconteceu nessa cidade. Você acha que Deus se alegra com isso? Mas a gente vê na palavra de Deus quantas das vezes, eu estava conversando na quarta-feira lá no culto, quantas das vezes Deus não é necessário Deus enviar um anjo para fazer uma faxina, para fazer uma limpeza. A gente vê na palavra. A gente vê a ordem de Deus. Quando a gente sabe que as coisas estão fugindo do controle. Deus continua no controle dessa cidade. Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle da tua vida. Eu não sei o que você está vivendo, mas seja prudente, seja insensato. Deus vai te dar sabedoria como lidar, como agir. E você não vai ver a sua casa desmoronar, porque o alicerce é Cristo. Nós estamos aqui porque nós temos um alicerce que tem nos permitido com que a gente fique de pé, que tem permitido com que a gente não desista, que tem permitido com que a gente creia naquilo que Ele nos prometeu. Um Deus que é poderoso para trazer revelação. Um Deus que é poderoso no domingo de manhã. Quando o Senhor me usou a respeito da revelação da Ana, eu bati o olho nela, o Senhor me deu aquela revelação de imediato, irmãos. Não estava nem pensando na Ana, nem sabia que ela estava ali. Então a importância de estarmos na casa do Senhor. A Bíblia diz que ainda há profeta em Israel e graças a Deus, aqui nós temos homens e mulheres que têm sido usados por Deus e que têm se cumprido. Porque não adianta você só ser usada e as coisas não se cumprir, porque se foi Deus que falou, Ele vai cumprir. Porque Deus é fiel à palavra dEle. Então a gente entende da importância de estarmos aqui, porque hoje o Senhor pode estar botando um basta numa área da tua vida que eu não sei qual. O Senhor pode estar te dando prudência, o Senhor pode estar te dando lucidez, o Senhor pode estar trabalhando em você de uma maneira que você entenda que ainda que você possa estar passando por qualquer tipo de adversidade, Ele não te abandonou. Ele não desistiu de nenhum de nós. O desejo do coração dEle é de nos abençoar, irmãos. De trazer alegria para o nosso coração. Mas Ele sabe também o que precisa trabalhar em cada um de nós. E Ele não vai chegar atrasado. Quando Ele liberar a palavra para a tua vida, ela vai chegar na tua vida, ela não vai chegar na minha. E o Senhor está falando da diferença daquele que é insensato e daquele que é prudente. O que é prudente, ele teve vitória. Veio o basta de Deus. Essa mulher viveu uma novidade de vida. Porque no momento da adversidade, ela já vivia várias adversidades dentro desse casamento. Mas teve um momento que Deus falou, eu vou terminar. Eu vou resolver, eu vou botar um basta, eu vou abençoar minha filha, eu vou dar para ela um homem que a respeite, que a honre, que foi isso que aconteceu com Abigail. Deus honrou aquela mulher, porque no momento que ela podia estar desejando a morte de Nabal, não, ela foi resolver um problema que ele tinha causado. Ela era uma mulher pacificadora, e é isso que Deus quer de cada um de nós. É fácil? Não é. Porque a nossa carne ela não se converte. E tem situações que a gente vive que a nossa carne grita. Mas eu entendo que se eu estiver orando, meditando, jejuando, o que tem que prevalecer é o Espírito Santo. Ele vai mortificar a minha carne. E eu vou entender os tipos de guerra que eu estou vivenciando. Porque a minha guerra não é contra a carne ou sangue. A Bíblia diz assim. Mas quantas potestades que estão aí soltos, que estão muitas das vezes nos afrontando, usando pessoas que nós amamos. Eu sei, eu preciso ter o discernimento de enxergar as guerras que eu estou vivendo. Tem as visíveis e tem aquelas que são invisíveis, mas que nós sentimos. Nós ouvimos a voz do adversário também como nós ouvimos a voz de Deus. Eu preciso discernir a voz que eu estou ouvindo.
Se é de Deus ou se é do adversário. Se é do adversário, tem que ter autoridade sobre a minha vida para repreender. E se é de Deus, eu vou receber e vou guardar na tapa do meu coração. Eu não sei se você está agindo como um insensato ou como uma insensata, ou se você está sendo prudente. Se você está sendo prudente, continua sendo prudente. Não importa o que as pessoas acham ou o que pensam. Ah, está demorando. Ah, não vai chegar nunca. Ah, você está esperando. Não, irmãos, tem um Deus que é fiel. Tem um Deus de honra, tem um Deus que diz que os humilhados serão exaltados. Imagine as pessoas olhando, vendo a situação de Abigail. O que Abigail não deve ter ouvido? Que homem é esse que essa mulher se casou? Até porque naquele tempo eram casamentos arranjados. A Bíblia não diz isso. Mas a gente sabe que naquela época, da maneira que funcionava. Será que ela teve escolha de casar com aquele homem? Será que perguntaram se era isso que ela queria? Mas imagine o que aquela mulher não precisou ouvir. Irmãos, tem situações, tem coisas que nós vamos ter que ouvir. E eu digo que eu sempre digo para a igreja: não leva nada para o teu pessoal. Tem críticas que a gente vai ter que ouvir e entender que se você pode melhorar, vamos melhorar. Nós podemos melhorar a cada dia. Só que tudo nos ofende. Só que tudo a gente traz para o pessoal. Só que nunca a gente não consegue entender, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Irmãos, eu assisto tantas pessoas e tudo que chega até a mim, eu sempre pergunto ao Senhor: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo a respeito dessa situação? O que eu preciso aprender? O que o Senhor quer me ensinar? Porque tudo, irmãos, que chega, que você participa, tem algo que Deus quer que você aprenda. Deus vai estar ali nos ensinando. Então tudo a gente tira proveito para a vida da gente, para que a gente entenda que são situações difíceis, são situações complicadas, mas que Deus muitas das vezes permite que você esteja dentro dessas situações, para você aprender a ter amor, para você aprender a ter misericórdia, para você não ficar apontando, para você não ficar julgando. Porque muitas das vezes o que a gente faz é apontamentos e julgamentos. Mas aí a gente não aprende a se colocar no lugar do outro. Então o Senhor, através da palavra, Ele vai nos ensinando, Ele vai abrindo o nosso entendimento. E eu sempre digo, o Evangelho, ele é simples. E as pessoas dificultam. As pessoas dificultam porque quando eu recebo uma palavra de bênção de Deus para a minha vida, eu me alegro, eu me emociono, eu fico feliz, mas eu saio daqui, eu esqueço. Aí aquelas palavras negativas, contrárias, pessimistas, aí eu recebo e eu vivo só com aquelas palavras negativas e contrárias. Mas aquilo que Deus falou para mim, a meu respeito, eu não consigo guardar. Então eu prefiro mais me sentir atribulada, sem esperança, entristecida, me amargurando, me embrutecendo, do que guardar as lindas palavras que Deus tem falado ao meu respeito, mesmo sabendo que eu não sou perfeita, mesmo sabendo que eu sou falho. Então eu sempre digo, irmãos, aprenda a trabalhar favorável a você. Se dê como prioridade. Pensa em você. Porque muitas das vezes nós pensamos em todo mundo, nós queremos ajudar todo mundo e a gente esquece da gente. Aí a gente adoece, a gente padece. Não! Se coloque como prioridade também para a tua vida, para você se cuidar, para você ter o seu momento, para você poder entender. Então às vezes as pessoas acham que a gente não tem problema. Irmãos, eu tenho um monte de problemas. Tantas preocupações, tantas coisas que chegam para estar orando, para estar orientando. Irmão, mas eu aprendi em Deus a separar tudo. Os momentos que eu tenho que viver, os momentos de alegria, os momentos de prazer, tudo isso a gente... Porque o Espírito Santo, ele vai administrando a nossa vida, ele vai nos ensinando a nos organizarmos. Eu preciso ter paz, irmãos. A paz, ele diz que excede todo entendimento, ele já nos deu. Mas tem um adversário que ele quer roubar de todo jeito. Não permita que ele roube a paz que ele já te deu. A paz que excede todo entendimento. Aquela paz que muitas das vezes você está dentro de um furacão. E está todo mundo te olhando e falando, meu Deus do céu. Parece que não está acontecendo nada com ela. Mas sabe por quê?
Porque ainda que esteja acontecendo, eu tenho que confiar no Deus que eu sirvo. Eu tenho que ter certeza que Ele não me abandonou. Pode todo mundo virar as costas, todo mundo me abandonar, mas Ele diz que Ele estará comigo até a consumação dos séculos. A única coisa que nos afasta de Deus é o pecado. Se a gente não estiver na prática do pecado, Ele vai estar sempre conosco. O Senhor está falando de baixo, Ele está mostrando aqui de duas famílias, um insensato, que era sacerdote, que tinha uma responsabilidade. Irmão, muitas das vezes a tua luta, a tua guerra é porque você é o sacerdócio da sua casa. É você que está orando, é você que caminha, é você que busca. Hoje nós estamos aqui, graças a Deus estamos de pé. A gente olha para a nossa família, muitos não estão aqui, não querem Jesus. Deus tem abençoado, Deus tem dado saúde, Deus tem aberto portas, porque tem alguém comprometido com Deus. Tem alguém que ore, tem alguém que está servindo a esse Senhor. Tem alguém que está orando para que a nossa família esteja de pé. Então, muitas das vezes, se você é esse sacerdote, você vai ser o alvo do adversário. O adversário vai usar pessoas que você ama para tentar te atingir. Porque sabe que se te derrubar, tudo vai a pique. Porque é você que tem sido sacerdócio. É você que é o atalaia daquele lugar. Então, nós seremos o alvo. Mas aí tem um Deus de refrigério, tem um Deus nos dando força e falando, não para, não desanima, eu não perdi o controle, o vento está soprando, a chuva está intensa, mas essa casa não vai a pique. Porque o Senhor está falando aqui, por quê? Porque você está sendo prudente. Porque você não está agindo como um insensato, você não está agindo como um desequilibrado, você não está agindo como uma pessoa que você se sinta só dentro de uma adversidade, não. Você tem um Deus que através do Espírito Santo vai te dar a direção que você tem que tomar, aquilo que você tem que fazer. Porque está falando, se você obedecer, se você colocar em prática, pode vir todo tipo de adversidade, mas a rocha vai estar ali sustentando. A rocha é Cristo que está nos sustentando. Por isso nós estamos aqui. Poderíamos estar na nossa casa, poderíamos estar em qualquer lugar, poderíamos estar com medo de sair por causa do jeito que a cidade está, mas a gente tem uma vida, a gente tem que viver, a gente tem que dar continuidade. Como que a gente vai ficar em casa? Como que a gente vai deixar o medo nos paralisar? A Bíblia vai dizer que o amor ao Senhor lança fora todo medo. A gente precisa sair, eu preciso trabalhar, eu preciso ter convicção que tem um Deus que está no controle da minha vida. E esse Deus está falando nessa noite. Ele está mostrando dois tipos de casa, dois tipos de comportamento, aonde você está se enquadrando. Porque se você estiver agindo como insensato, a tua casa vai a pique. Porque a conta ela chega, irmãos. A conta vai chegar para todo mundo. Uma hora a conta vai chegar. E por que a gente tem que ir por esse caminho se Deus está mostrando um outro caminho? E por que a gente não pode ouvir e colocar em prática e deixar Deus agir? Abigail, ela precisou ter a atitude dela, mas o resto foi Deus quem fez. Ela foi até onde ela podia. Aquilo que cabia a ela fez, mas o que não cabia, Deus fez por ela. Mudou, botou um basta na vida daquela mulher. Ele teve oportunidade, mas não aproveitou a oportunidade, não se posicionou, não exerceu a autoridade, não corrigiu aqueles filhos, e a gente viu o que aconteceu. O Senhor está nos apresentando, como Josué fala, hoje eu vos proponho o bem e o mal. Quem é que quer mal para a sua vida? Quem é que quer mal para a sua casa? Quem é que quer mal para os teus filhos? Não, a gente precisa escolher o bem. Eu escolho o bem, eu não quero mal. A maldade já está aí fora. Nós temos visto o amor a cada dia se esfriando. Uma insatisfação, uma impaciência. As pessoas querendo resolver tudo no grito, tudo na força do ódio, sem se preocupar, sem valorizar, porque as pessoas não valorizam mais a vida. Não valoriza a ponto que hoje, se tiver um morto aqui, está todo mundo batendo foto e postando numa rede social. Ninguém tem mais compaixão, não, irmãos. Ao invés de estar ajudando alguém, não, tem que primeiro tirar a foto, quem vai tirar a melhor foto. Irmãos, em nome de Jesus, acorda. Que é isso que Deus quer, que a gente acorde. A Bíblia diz, não vos conformeis com esse mundo. Só que a gente está se conformando. Tudo
muito bom, é assim mesmo. Não, tem uma igreja que tem que estar orando, porque eu preciso crer, eu tenho esperança, eu tenho confiança numa nação melhor, no Rio de Janeiro melhor, e essa é a minha oração. Não importa da maneira que Deus vai agir, mas Ele vai agir, porque tem uma igreja, tem um povo, ainda tem remanescente que crê na palavra. O que tiver que acontecer, que está escrito na palavra, vai acontecer, mas Deus pode trazer um refrigério. A gente quer ter o direito de ir e voltar. A gente quer ver o direito dos nossos filhos de ir e de voltar. A gente não quer viver nessa selva não, irmãos. Tá normal não. Me conformar com tudo isso que a gente vai vendo, vai ouvindo, jamais. Não, eu tenho que estar orando, eu tenho que estar crendo, eu tenho que estar pedindo a misericórdia de Deus. A gente precisa ver salvação nesse Rio de Janeiro, nessa nação brasileira, porque a única coisa que muda o homem é o poder da palavra, através do Espírito Santo de Deus, através de uma mudança. Essa palavra é poderosa para mudar, para transformar, e é nisso que eu tenho que crer. Não importa o que eu esteja vendo ou ouvindo, mas eu creio no poder dessa palavra, eu creio no poder de Deus que deixou esse manual. Então não seja insensato. Não tem vento, não tem tempestade, não tem nada, irmãos, que é maior do que Deus, o Deus vivo. Não tem nada maior do que o poder do nosso Senhor. O diabo, o inferno todo, ele pode se levantar e dizer que sim, mas se Deus já disse que é não, vai ser não. Você pode ir em qualquer lugar, mas ali na casa dela tu não entra. Ali nela você não toca, no delas você não toca. É assim que Deus faz, irmão. Deus, ele dá ordem. Ele continua exercendo a autoridade dele. Ele não perdeu o controle da tua vida. Vamos nos colocar de pé. Eu não sei do vento que você possa estar vivendo. Eu sei que a todo tempo tem vento se apresentando. Eu sei que a todo tempo tem adversidade se apresentando. Mas tem um Deus segurando na nossa mão. Tem um Deus que é poderoso, que não perdeu o controle. Tem um Deus que vai nos sustentar como tem nos sustentado. E que você não desanime, que você não desista, que você queira, eu sempre digo, queira viver as promessas de Deus. Queira viver. Sim, eu quero viver as tuas promessas. Se o Senhor falou, porque é o que eu disse, se foi Deus que falou, porque tem um bocado de gente falando que Deus não está mandando falar também. Mas se foi Deus, Ele é fiel. Ele é fiel para cumprir. E eu não sei o que Deus já disse a teu respeito. Ai, está demorando? Algumas coisas demoram. Mas chega, irmãos. Chega. Porque se foi Ele que disse, Ele é fiel. Eu não sei qual é o basta que você precisa, mas dentro dessa palavra o Senhor falou que era uma noite de basta. Deus é um Deus poderoso para colocar um basta. Colocar um basta nessa aflição, colocar um basta nessa angústia, colocar um basta nesse desespero, colocar um basta nesse medo. Deus é poderoso para colocar esse basta para te aquietar. Para você sair daqui descansando nele, confiando nele. Para você sair daqui querendo agir como homens e mulheres prudentes, não como insensatos, não como loucos, não. Como homens e mulheres prudentes, que vai glorificar o nome do Senhor e que tem certeza daquilo que Deus já disse a teu respeito. A respeito da tua casa, a respeito da tua família, a respeito dos teus filhos. Independente da adversidade. Independente daquilo que os teus olhos estão vendo, veja com o seu olhar espiritual. Olhe esse cenário de uma maneira diferente. Olhe esse cenário já mudado, transformado. Olhe esse ambiente já mudado. Olha esse ambiente da maneira que você tem colocado diante de Deus. Começa a contemplar como você quer ver a sua casa, como você quer ver a tua família. Começa a chamar a existência. Começa a profetizar. Não deixe esse inimigo ficar te afrontando, não. Não deixa ele ficar te acuando, não. Te aprisionando, te colocando medo, não. Porque o amor ao Senhor lança fora todo medo. Tem um Deus que não dorme. Tem um Deus que tudo vê. Eu sempre digo que o que alegra o meu
coração, o que me aquieta, o que me dá certeza que esse Deus é fiel, é quando eu consigo entender que Ele não dorme, que Ele tudo vê. Eu não preciso ver nada, eu não preciso saber de nada, eu não preciso ouvir nada, nem quero ouvir, nem quero saber, nem quero ver. Eu tenho um que me guarda, que não dorme. E é esse Deus que nós estamos adorando aqui nessa noite. Um Deus que vai botar um basta nessa situação. Um Deus que vai abrir portas. Um Deus que vai prosperar. Um Deus que vai trazer cura. Um Deus que vai colocar as nossas emoções nos seus devidos lugares. Vai abençoar o nosso emocional. Vai arrancar de dentro de nós toda essa carência que nós sentimos. Quando nós deixarmos esse Espírito Santo nos invadir de uma maneira sobrenatural, para que essas carências, essas dependências que nós temos às vezes de pessoas que nos maltratam, que nos machucam, que nos ferem, mas a gente não consegue se libertar. Mas esse Espírito Santo é poderoso para entrar e para começar a nos preencher, para que a gente não sinta essa carência de estarmos em ambientes nem com pessoas que estão nos fazendo mal. E a gente sente necessidade de estar ali naquele ambiente. Irmãos, em nome de Jesus, que todo medo caia por terra. Que todo medo, que toda insensatez, que toda imprudência, é noite de libertação. Eu não sei o que você precisa, eu não sei o que Deus te prometeu, eu não sei o que Ele tem falado contigo, mas saia daqui nessa noite se sentindo abençoada, se sentindo assistida por um Deus que não dorme. Sinta-se sendo preparada por Deus para viver novidade de vida. Saia da mesmice. Deus tem novidade de vida. Santo é o teu nome. Recanta, reberachou, rebandarás. Pai querido, Pai amado, obrigado por essa noite. Obrigado por essa palavra. Senhor, que no nome de Jesus, que possamos agir como homens prudentes, mulheres prudentes. Meu Deus e meu Pai, que no nome de Jesus o Senhor possa nos ajudar. Nos ajude, meu Deus e meu Pai, a termos comportamentos e condutas que glorifiquem o Teu santo nome. Senhor, se tem alguma família, se tem alguma vida, meu Deus e meu Pai, nessa noite, se colocando em risco, meu Deus e meu Pai, a ponto de serem destruídos, eu te peço, Pai querido, Pai amado, tenha misericórdia de nós. Nos desperte nessa noite, Pai. Nos alimente com a Tua palavra. Que a Tua presença, meu Deus e meu Pai, venha nos inundar nessa noite, meu Deus e meu Pai. E que tudo aquilo que tem trago aflição, que tudo aquilo que tem trago, meu Deus e meu Pai, desespero, angústia, tristeza, abatimento, meu Deus e meu Pai, caia por terra nessa noite. O Senhor habita nesse lugar. Mais uma vez, Senhor, eu quero te agradecer por cada livramento, por cada escape. Eu quero te agradecer porque o Senhor tem nos dado saúde. Eu quero te agradecer pelos milagres que têm acontecido aqui, pelas famílias que têm sido alcançadas, abençoadas, pelas famílias que o Senhor tem dado livramento, que o Senhor tem dado escape. Pai querido, Pai amado, muito obrigado por esse culto. Obrigado por essa noite, obrigado por cada vida. Eu não sei quais são as necessidades de cada um, mas o Senhor está falando nessa noite, meu Deus e meu Pai, que o Senhor também é Deus de basta. Senhor, que no nome de Jesus, que o Senhor venha colocar bastas na vida dos teus filhos, nas áreas que eles têm colocado diante de ti. Pai querido, Pai amado, nos apresentamos a ti nessa noite e te pedimos, Senhor, tem de misericórdia. Senhor, toma essa cidade. Senhor, toma as famílias. Senhor, toma aqueles, meu Deus e meu Pai, que precisam sair para trabalhar. Senhor, guarde aqueles que estão no trânsito.
carros dos teus filhos, meu Deus e meu Pai. Continue nos escondendo do homem mau, do homem sanguinário, do homem violento. Pai querido, Pai amado, o Senhor tem sido o nosso abrigo. Senhor, o Senhor tem nos guardado até que passe as calamidades. O Senhor tem nos abrigado. E eu quero te agradecer, meu Deus e meu Pai, por cada família aqui representada. Eu quero te agradecer, meu Deus e meu Pai, pelo seu cuidado. Eu quero te pedir, Senhor, abre porta para os teus filhos. Mude a história. O Senhor é um Deus de basta, o Senhor é um Deus de novidade de vida. Senhor, se tem alguém aqui precisando viver novidade de vidas, meu Deus e meu Pai, que a partir de hoje eles possam começar a viver novidade de vidas na Tua presença. Senhor, a Tua palavra diz que os sinais seguirão aos que creem. Dá sinais para os Teus filhos, que o Senhor não perdeu o controle. Tome essa noite, meu Deus e meu Pai, nos abençoe. Nós iremos para os nossos lares. Meu Deus e meu Pai, eu quero te pedir da mesma maneira que o Senhor nos trouxe, o Senhor nos levará em alegria e segurança. Da mesma maneira, meu Deus e meu Pai, que o Senhor está ministrando em nossos corações, eu quero te pedir, Senhor, desbanca. Se tem alguém aqui entristecido, se tem alguém aqui aflito, se tem alguém aqui temeroso, se tem alguém aqui angustiado, meu Senhor da glória, nos passe em revista. Meu Deus, o Senhor habita nesse lugar. O Senhor se faz presente. Vai arrancando de nós, meu Deus e meu Pai, toda angústia, toda aflição. Vai nos dando convicção de fé. Vai colocando dentro de nós certeza que nós não estamos sozinhos. O Senhor não nos abandonou. O Senhor tem se feito presente. Ministra em nós, meu Deus e meu Pai, a Tua palavra. Nós queremos ouvir a Tua voz. O Senhor é poderoso para sussurrar em nossos ouvidos nessa noite. Ore cantarebes. Rachuri cantarebe, arabassuri cantarai. Reveste os teus filhos nessa noite do alto da cabeça à planta do pé. Senhor, se for necessário, nos coloca uma farda nova. Se for necessário, meu Deus e meu Pai, nos dê vestes novas. Muitas das vezes o fardamento vai se desgastando com as lutas, com as adversidades, com as afrontas, com as perseguições. Meu Deus e meu Pai, com o desdém, com os deboches, são tantas coisas que nós ouvimos. Mas existe um Deus que irá nos justificar. Existe um Deus que não perdeu o controle. Existe um Deus que está vendo o que nós estamos vivenciando. Existe um Deus de basta. Existe um Deus que abre portas. Existe um Deus de oportunidade. Existe um Deus de escape. Existe um Deus de fortalecimento. Existe um Deus de renovo. Existe um Deus que diz, que tira o cansaço de nós. Senhor, se tem alguém aqui cansado, se tem alguém querendo desistir, se tem alguém aqui desanimado, que nessa noite o Senhor renove, o Senhor fortaleça, o Senhor vivifique, o Senhor encoraje. Meu Deus e meu Pai, nós não somos covarde. O Senhor não chama covarde. O Senhor tem chamado homens e mulheres que têm tido, meu Deus e meu Pai, coragem e intrepidez de fazer a Tua vontade, o Teu querer. Nos abençoe e nos dê vitória, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.